Agora aqui no Jornal da IPTV nós vamos falar sobre arte sacra. Quadros centenários estão guardados pela Igreja Católica em Campo Belo. Eles vieram da Holanda e foram doados para a Ordem Religiosa dos Padres Crúzios. As obras mostram as 14 estações da Via Sacra, Paixão e Morte de Cristo. Mas ainda não é possível afirmar com certeza quem é o autor dos quadros. É neste prédio imponente que está guardado um possível tesouro cultural. Isso mesmo. É assim que os admiradores da arte classificam as obras que estão expostas aqui. Abrimos as portas do Colégio Dom Cabral para apreciar os quadros que recontam a história da paixão e morte de Cristo. Pelos corredores estão as 14 obras. Segundo o padre Júlio, elas teriam sido pintadas há mais de 100 anos. Os quadros vieram de navio da Europa, mais especificamente de igrejas da Holanda. A comunidade aqui de Campo Belo dos Padres Cruz sempre contou com muitos holandeses. E um dos padres que foi missionário no Brasil por muitos anos, ele teve o pai dele que foi um dos que ajudaram a construir essa igreja na Holanda. Então, com a demolição da igreja, esse padre que mora aqui no Brasil fez o pedido dos materiais e também dos quadros da Via Sacra de doação para o Brasil. E aí a paróquia decidiu e nos doou esses quadros. As pinturas mostram cenas da condenação de Cristo, o momento em que ele recebe a cruz. Nesta estação, os traços fortes do artista retratam Jesus sendo crucificado. Depois, ele é sepultado e vence a morte. As molduras são de madeira de carvalho e cheias de detalhes esculpidos cuidadosamente. O artista usou carvão vegetal para expressar sua visão muito particular da Via Sacra. Então Deus, na sua grandiosidade, entra na vida humana, assume toda a realidade da vida humana em Jesus Cristo, simbolizado aqui pela simplicidade do carvão, e assume isso em totalidade e leva tudo isso aproximando a realidade divina com a realidade humana, né? Deus se faz humano como nós. O que chama a atenção dos nossos olhos é a riqueza de detalhes de cada estação. A expressão do rosto, o movimento dos personagens. E se formos mais observadores, vamos ver que nenhum quadro traz a assinatura do artista. Este é o grande mistério. O desafio é descobrir quem são os autores, ou o autor desta grande obra. Os estudiosos acreditam que os quadros tenham sido feitos por um dos maiores pintores da Europa Ocidental na arte neogótica, Louis Hendricks, que liderava na Bélgica uma escola de pintores. Acredita-se também que os quadros podem ter sido feitos por alunos de Hendricks. Por não ter nenhuma assinatura, quem entende de arte diz que essas obras foram pintadas por vários estudantes, né? Compostas a várias mãos. Então, mas com certeza com a orientação dele, né? E com umas dicas dele como bom professor, ensinando os seus alunos a pintar e a ter o mesmo senso de arte que ele teve, de apresentar através da arte o mistério da paixão e morte de Cristo, né? Entramos em contato por telefone com o padre holandês Van Wash, que participou do acordo com os padres brasileiros para enviar os quadros ao Brasil. Van Wash acredita que as pinturas sejam mesmo de Hendricks. Can you confirm this to me? Yes. These pictures are made by a Belgian painter called Hendricks, and they were painted around 1900. Por enquanto, as obras devem ficar no colégio em Campo Belo, mas não é o lugar mais adequado. Um novo local está sendo escolhido para ser a casa definitiva desta grande obra. Mas a intenção nossa é que ela fique em Campo Belo mesmo. Você veja bem, uma obra que foi feita na Holanda e chegar até Campo Belo, uma pequena cidade do interior de Minas, comparada às outras cidades. Então, para nós ficamos muito orgulhosos de receber essa obra. A arte nos ajuda a entrar mais nesse mistério de Deus também na nossa vida e ter coragem, esperança para o futuro, para o dia de amanhã que vai chegar. A Embaixada Brasileira na Holanda deu apoio aos padres no envio dos quadros para o Brasil. O material chegou primeiro em Juiz de Fora e depois foi enviado para Campo Belo. As obras ainda não foram avaliadas.
Mas depois da entrevista dada à nossa equipe, o padre Theo van Osch recebeu da Igreja Católica na Holanda a informação de que é quase impossível encontrar informações mais precisas sobre o autor dos quadros da Via Sacra. O nome do pintor está escrito de pelo menos 4 formas diferentes. Cristina, apesar dessa última resposta da igreja, o caso é muito interessante. Mostra como a arte pode instigar as pessoas a pesquisar o passado para tentar descobrir a história. Seja um passatempo ou pesquisa, o retorno em conhecimento é inevitável,